Fala, povo do esporte! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Videocast Podcast Esportivo Caminhos do Ouro. Meu nome é Fábio Bernardo, eu sou analista de esportes e hoje eu entrevisto mais uma atleta olímpica, ela que foi bicampeã mundial do salto com vara, hoje atua como fisioterapeuta no Instituto InSport. Seja muito bem-vinda, Fabiana Müller. Obrigada, Fábio. Obrigada pelo convite. É sempre bom, né? Estar falando um pouquinho do atletismo, da minha história. Foram muitos anos no atletismo e muita experiência também. Eu que agradeço você pela participação. E antes da gente começar, preciso fazer um agradecimento especial ao Edson Bindilatti. Foi ele que nos indicou você. Ele foi um decatleta, né? Era um grande saltador também e hoje compete no bobsled. Inclusive, está indo para as Olimpíadas de Inverno em Milão e Cortina, na Itália. E a gente está torcendo por ele e equipe por mais uma medalha olímpica para o Brasil, né? Bom, o Edson treinou comigo, foi um pouco ali meu treinador, porque ele foi assistente do Elson, meu treinador. Viajou comigo já para a Diamond League, então ele me ajudou também na minha carreira, eu me desenvolver, era uma pessoa que eu conseguia contar bastante com ele. E é muito legal, né, vê-lo aí competindo ainda na Olimpíada. Ele falou que ia aposentar, mas é difícil, né? Ele fala que é difícil arranjar outro piloto. Uma mudança brusca, né? Do atletismo pro bobsled, a gente não tem nem neve no Brasil, mas ele tá lá nas cabeças, né? Hoje ele é conceituado como o melhor piloto das Américas, né? Então, ele pilota muito bem. E é isso, né? É difícil conseguir um outro piloto bom, por isso que ele tá lá e continua. E é muito legal ver essa mudança. Tem que ter coragem. Acho que para fazer salto com vara também tem que ter coragem. Então, acho que o salto com vara ali, a prova dele do decathlon, ajudou também ele ser mais ousado nas descidas. É verdade. Fabiana, conta um pouquinho da tua história pra gente, da tua carreira esportiva, acadêmica, né? Conta os teus caminhos do ouro para nós. Bom, eu comecei no esporte com 7 anos, na ginástica artística, não no atletismo. E assim, adorava fazer ginástica, comecei por incentivo dos meus pais, porque eles viam que era importante eu estar fazendo um esporte, e assim, eu adorava ginástica, fui Eles crescendo. eram atletas também ou não? Não, eles só gostavam. E eu sou de Campinas, então eu comecei na prefeitura, num local da prefeitura, lá na ginástica, e fui me desenvolvendo, competia jogos regionais, jogos abertos pela ginástica, me destacava ali dentro da região, participei de estadual, brasileiro, mas sem grandes destaque. E aí com 15 anos, 14, 15, eu comecei a ver que eu estava alta demais para ginástica. Eu gostava muito de estar no esporte, mas eu comecei a ver que eu não conseguiria realizar o meu sonho dentro da ginástica, que era participar de uns Jogos Olímpicos. Que a altura, ela é seletiva para ginasta? A ginástica né? Quem é mais baixo tem mais facilidade de fazer rotações. Eu também não tinha uma impulsão tão boa, eu ia fazer as barras paralelas, eu quase raspava o pé no chão, tinha que colocar pouco colchão, eu desequilibrava mais na trave, porque meu centro de gravidade estava mais alto. Então, eu comecei a ter essa dificuldade, mas eu gostava muito do esporte e queria continuar. E aí, eu tenho 2 irmãs que faziam natação, falei, vou para natação. Fiz um treino, eu falei, não é isso que eu quero, preciso de alguma coisa mais radical, né? E pensei em ir pro vôlei, porque Campinas tem uma equipe forte de vôlei, principalmente a masculina, mas tem feminino lá também, acabei não indo. E aí meu pai viu um anúncio no jornal, aquelas épocas que tinha jornal, que as pessoas liam jornal ali, e que estavam montando uma escolinha de atletismo em Campinas, e falou, vai lá fazer atletismo, né? Já pensou você correndo na Olimpíada? Eu, tá bom, vou lá fazer. Fiz o teste, que era um teste de uma corrida, né, de 50 metros, um salto em distância parado e uma corrida de 1.000 metros. E foi super fácil para mim, porque eu já tinha o preparo da ginástica. E aí o Elson, que foi meu treinador minha carreira toda, estava lá selecionando os jovens para estar indo pro atletismo, né? Não só pro salto com vara, mas pro atletismo. E aí ele foi conversar comigo, viu meu biotipo, que eu fui bem. E ele estava terminando a carreira dele como atleta de salto com vara e começando a de técnico. E isso foi em 97. Então, o salto com vara feminino nem fazia parte dos Jogos Olímpicos. Os primeiros Jogos Olímpicos teve o salto com vara feminino foi em 2000. O masculino já tem desde a primeira, 1896, mas o feminino não era novo. Então ele Não sabia. queria meninas para estar fazendo salto com vara para desenvolver, porque o recorde brasileiro era baixo, as marcas mínimas para ir para essas grandes competições, ninguém sabia muito bem como que ia ser, mas provavelmente seria baixo. Então ele também viu uma oportunidade de desenvolver uma prova e dele crescer como técnico também. E aí ele foi conversar comigo e falou: "Você vai para o salto com vara?" Eu,
Ah, tá bom, né? Acho que eu entendi o que que é salto com vara, porque salto com vara não tinha tradição nenhuma no Brasil, não tinha material, conhecimento de treino, né, de técnica. Então eu comecei e aí fui me desenvolvendo. Com 1 ano de treino, eu consegui fazer a marca mínima para ir para o Mundial Juvenil, né? Que hoje é Nossa, sub-20. Eu tinha 17 anos. E aí eu falei, acho que eu levo jeito, né, para isso. talento Aí precoce. sim, eu comecei a me dedicar. Aí no outro ano eu mudei para São Paulo e comecei a treinar aqui, porque aqui a pista era melhor, porque em Campinas ainda não tinha a pista sintética, o colchão era ruim, as varas, meu treinador é daqui. Então ele tinha que levar as varas de São Paulo para Campinas para eu treinar, então eu acabei mudando e aí assim eu consegui me desenvolver mais. Uhum. Mas ele também não estava satisfeito, ele queria melhorar o conhecimento dele também. Então ele foi para os Estados Unidos fazer intercâmbios lá. Foi interessante, mas ele não ficou satisfeito. Foi legal porque a gente conseguiu comprar varas, entender melhor, porque as varas elas têm flexibilidades diferentes. E o atleta, conforme ele vai se desenvolvendo, ele tem que pegar varas maiores e menos flexíveis, porque se ele está mais veloz, ele coloca mais energia na vara, ela vai jogar o atleta lá para o meio do colchão. Então, é meio que um jogo de xadrez ali, dependendo da altura que vai segurar. Então, o atleta escolhe Você a tem que vara. adaptar o equipamento à tua performance. Sim, então o atleta vai escolher a vara dependendo do peso dele, da velocidade, da altura que ele vai saltar, da técnica. E aí, Nossa. conforme o atleta vai melhorando, tem que ir trocando de varas. Então, assim, se a gente for pensar, é um esporte complicado, porque uma vara custa em torno de 600, US$ 700. Nossa. Uma, o atleta usa numa competição E não 4, acha aqui no Brasil, 5. né? Não tem, são todas importadas. Nossa. Para importar para o Brasil é caro, agora está ainda mais caro, né? E aí ele foi para os Estados Unidos, foi legal, mas ele não estava satisfeito. E aí ele falou: "Vou para a Europa". Foi para a Europa, e aí ele descobriu onde estava o Vitaly Petrov, que foi o técnico do Sergei Bubka, que bateu 36 vezes o Que recorde é do um dos mundo ali. maiores renomes do salto com vara, né, Sim, mundial. ganhou 6 vezes o mundial. Hoje tem o mundo do Plentes, né, que é o sueco, que estraçalhou ali o recorde, mundial do salto com vara. Mas enfim, aí a gente conheceu o Vitaly Petrov e aí nós começamos a fazer intercâmbio com ele. E aí era tudo, assim, completamente diferente do que a gente fazia. Eu treinava 2 horas por dia, passei a treinar 5, 6 horas por dia. Nossa. Aí a forma como segurava a vara já era diferente, como fazia a primeira passada, como abaixava a vara, os treinos, era tudo completamente diferente. E eu era, recordista brasileira na época que a gente começou a fazer intercâmbio, e aí essa mudança assim, Você teve que se readaptar a tudo, né? eu demorei, porque toda mudança leva um tempo, né, a gente Sim. tem que coordenar, adaptar. E aí eu fiquei 2 anos sem conseguir melhorar o resultado, vi outras atletas saltando mais do que eu, batendo meu recorde, teve um Nossa, troféu Brasil que eu nem subi no pódio, então foi, assim, um momento, assim, muito difícil. difícil, mas depois de 2 anos eu consegui recuperar de novo o recorde brasileiro e eu comecei a crescer, desenvolver e consegui, ir para o mundial, adulto. Aí sim, realizar meu sonho de ir para a minha primeira Olimpíada em 2008. Então eu participei de 3 Olimpíadas, 2008, 12, Londres e Rio. Rio tentei ali participar que eu estava machucada, mas eu tentei saltar. E aí sim, aí vieram as medalhas também, né, de campeonatos mundiais, que eu tenho 4 medalhas, de pan-americano. Então, tudo isso que eu passei antes, essa dificuldade, ir atrás de conhecimento, foram importantes para a minha experiência, para eu crescer também como pessoa, como atleta, para depois conquistar meus resultados aí. Mas você teve esse período de readaptação, de dificuldades, você passou a desacreditar: "Não, esse treinamento aqui não vai me levar a nada, é melhor voltar a gente como fazia antes", ou você falou: "Não, é só uma readaptação e tudo". Como é que foi o teu psicológico nessa fase? Quando chegou aquele momento de mudar, eu falei: "Eu vou mudar, porque o Serguei Bubka fez essa técnica, eu vou fazer e vou conseguir saltar". Só que aí meus resultados começaram a decair, Sim, as pessoas começaram a falar: a Fabiana já era, tá na hora dela parar e trabalhar". muita Eh pressão, né? o atletismo, porque antigamente a ginástica era assim, acabava cedo, né, a carreira das ginastas, hoje em dia é que elas estão levando um pouquinho Sim. mais. Ah, salto com vara é que nem ginástica, acaba cedo. Então, eu assim, eu sentia que no treino eu estava melhorando, eu acreditava, meu treinador também acreditava em mim, mas acho que era só, viu. Todo mundo só falava que eu tinha que parar. Então foi um momento difícil, porque eu O Petrov é o quê? É sentia russo? ele é ucraniano. Ucraniano?
Mas Ele veio para o Brasil? veio, mas ele já estava sediado na Itália, que ele dava treino pra base, assim, da Itália, do salto com vara. Aí ele até formou um campeão mundial, um italiano. Mas como era um período que ele não estava com grandes atletas, ele veio para o Brasil várias vezes fazer essa clínica. E aí não só com a turma do Elson, mas a gente juntava vários treinadores para difundir essa técnica, para desenvolver o salto com vara no Brasil. Então foi super interessante. Por isso que apareceram muitos atletas do salto com vara. Porque todo mundo participava dessas clínicas. E ele E era uma referência mundial, né? sim, sim, até hoje, assim, todo mundo conhece, todo mundo Respeita, né? sabe, ele desenvolveu, né, uma técnica, é uma técnica difícil, não vou falar que é fácil, é difícil, mas se você conseguir fazer, vai saltar alto, porque ele fez vários atletas aí saltar alto, que tiveram medalhas de mundiais, Olimpíadas, então, realmente, ele é uma referência, e foi que a gente usou, né? A gente conseguiu o suporte da confederação, É que os da minha resultados vieram a longo equipe. prazo, né? Não tem nada sem esforço, né? Não, não, e assim, o esporte é assim, né? O atleta ele é feito a longo prazo. O atleta demora 8, 10 anos para conseguir uma medalha, para chegar num alto nível, para disputar a medalha. E eu vejo assim que tem muitas equipes, patrocinadores que quer a coisa imediatista, né? Que quer já resultado logo, mas não é Principalmente o assim. patrocinador, né? Principalmente, não é. E isso, assim, eu dou muito valor para as empresas que investem Que desde a acreditam, né? base, que vai cuidando ali do atleta, dando a condição. Porque o atleta também ele tem que ter essa condição, essa tranquilidade, né, dele poder treinar, não ter que pensar, ai, nossa, da onde eu vou tirar dinheiro para sobreviver, pagar um aluguel, pagar comida. Então, se você tem uma boa equipe, ou se você tem um bom patrocinador, você consegue treinar com mais tranquilidade, se desenvolver e aí sim chegar no alto nível, mas não é bem isso que acontece no Brasil, né, são É. poucos que têm essa oportunidade. O funil é grande, né? Uhum. Uma curiosidade sobre a vara, Fabiana. Quanto pesa, quanto mede? E é verdade que tem um aviso de segurança que você corre risco de morte? É, tem que ter um aviso de segurança, porque ela pode quebrar também. É um estilingue, né, ela enverga e joga o atleta, se ele não se posicionar no lugar certo, ela joga para fora do colchão, de volta para a pista. Então o atleta não pode assim, é muito difícil envergar uma vara, não é fácil, mas você também tem que ter uma certa técnica e a noção do seu corpo no espaço. A vara ela é leve, ela pesa em torno de 2 quilos, 1,5 kg, 2, segurando no meio dela, né. As Uhum. varas que eu saltava, elas têm 4,60 m, então Nossa imagina, senhora! segurar na pontinha dela e ter 4 metros ali para frente. Aí sim ela pesa na hora de começar a baixar. Tem que ter um certo equilíbrio, né, para correr com a Tem que ter vara. força, equilíbrio e técnica. E aí eu usava esse peso da vara para eu ganhar velocidade. Então, a vara estava pesando ali na frente, eu tinha que acelerar a minha perna, correr mais rápido, para ela cair mais devagar. É meio que física, né? Tem que saber um Nossa! pouquinho de física Muita ali. coordenação também, né? Tem. E, como eu disse, né, elas têm essas flexibilidades diferentes. Então, tem varas que são para treinos, que são varas menores, para uma corrida mais curta. Tem varas para corrida toda, para treino, que elas são mais flexíveis, porque no treino o atleta não está tão veloz, tão descansado, não tem toda aquela adrenalina da competição. E tem as varas de competição. Então, é um jogo muito grande de varas que o atleta tem que ter vamos colocar assim, umas 15 varas para ele fazer o Caramba, tudo treino, isso? todo o treino dele, assim, de 1 ano. Assim, dá para fazer com menos, mas o ideal é isso, Sim. né. Porque numa competição, eu já cheguei a usar 5 varas numa competição, só em competição. Aí mais as de treino para fazer educativos, então, de 10 a 15 varas, assim, é o ideal para um atleta poder se desenvolver, e poder passar todo o ano, né, tranquilo ali para poder treinar e pensar na técnica, porque às vezes o atleta está cansado, tem que pegar uma vara mais flexível, porque ele não vai conseguir colocar tanta velocidade para envergar a vara, e porque aí senão se torna perigoso mesmo, por isso que tem um Uhum. aviso ali, é uma coisa assim super ruim, é quando você sai do chão e aí não consegue chegar no colchão e volta para a pista, e aí você cai no duro, né. A Meu sapatilha Deus. não é que nem tênis, que o tênis Ela é é mais rígida, né? grosso, o solado é fininho, e ele é duro para impulsionar, porque é uma corrida de velocidade. Sim. Então, é realmente para impulsionar o atleta, então não pode amortecer demais, né, quando corre. Então é duro cair ali. E já
teve, assim, eu já ouvi falar de 2 atletas ali americanos, né, dos Estados Unidos, que morreram fazendo salto com vara. Meu Deus. Até no high school, acho que é na Mas o que escola aconteceu? A ali. vara quebrou? Ele fez o salto e caiu onde encaixa a vara, que é de metal, e aí ele bateu Nossa. a cabeça. E o outro, ele pegou uma vara errada para o peso dele, e a vara envergou demais e jogou ele lá para o fundo do colchão. E a cabeça dele também chicoteou ali no chão. Nossa, que Infelizmente perigo. faleceu, é. Então tem algumas idades nos Estados Unidos que eles pedem para saltar de capacete, para ter essa segurança. Mas aqui no Brasil não, mas é porque não tem tanta gente praticando, né, no Brasil. Nos Estados Sim, Unidos eles têm isso na universidade, nas escolas, mais salto com popular, vara, né? tem mais oportunidades, né, porque tem mais pistas também para estar treinando. Mas realmente tem que ter uma técnica, tem que ter uma atenção, uma concentração na hora de saltar, Você porque nunca não. teve medo? Porque é Ai, tão alto, né? Você chega a quase 5 metros de altura, né? minha melhor marca é 4,87. E se você tiver medo, você não salta. Assim, já tiveram alguns Quem períodos que tem eu medo de tive medo. altura não dá, né? Não, aí não dá. Mas alguns períodos eu já tive medo de saltar. Aqueles períodos que você não tá tão bem fisicamente, aí você fala, Fica nossa, vai insegura, dar né? errado, dá É. aquela insegurança. Aí você pede pro técnico, porque o técnico consegue ajudar um pouco ali na hora de sair do chão. Mas mesmo assim, tem umas horas que a cabeça bloqueia, que você não consegue fazer, aí você tem que ir lá e tentar se jogar para ver se desbloqueia. Então eu passei uns períodos assim que eu tinha uma certa insegurança, mas é engraçado, quando chega na competição, parece que tudo se transforma, porque você tá mais veloz, você tá mais descansado e aí acaba dando Ganha certo. motivação também, E a né? motivação, sim. E aí acaba dando certo na hora da competição. Legal. A gente vai entrar no primeiro quadro do programa, que é o Conta Comigo. Para a meninada que quer começar no esporte, né? Na modalidade, no salto com vara, o que que você recomenda? O que que você sugere? Por Bom, onde começar? não tem muitos lugares que tem salto com vara, mas eu acho que o ideal é você ter essa vontade de querer fazer, lógico, não pode ter medo. Um pouquinho de medo pode, vai, porque é uma questão de segurança, mas não pode ter medo e tem que ter tem que querer muito, tem que querer muito fazer e se arriscar, porque eu acho que é muito legal a gente tentar coisas diferentes, porque às vezes pode dar certo. Sim. E assim, não precisa de muitos recursos para começar. Até acho que é até uma dica não só para a meninada, mas para os treinadores também. Eu comecei com vara de bambu e caindo na areia, como era antigamente. Então, iniciação dá para você fazer dessa forma: finca a vara na areia e salta e cai na areia. Então, para começar a ter essa noção de se pendurar na vara, puxar a perna, lógico, vai cair em pé na areia, né? Mas dá para começar dessa forma, então fazer essa iniciação. E aí, quem começar a se destacar, aí sim dá para começar a pensar em varas de fibra de vidro, que elas são de fibra de vidro ou fibra de carbono, né, as varas. Então, para trocar essa vara, aí pensar em blocos de colchão, porque eu falo assim que os jovens de hoje em dia têm muito mais recursos do que eu tive quando eu comecei. Quando eu comecei, a gente tinha algumas varas, eu troquei muito varas assim com outros atletas. Ah, essa aqui não serve mais para mim, mas tem uma atleta que tem uma vara que serve para mim, a gente trocava. Com Sul também, a Sojipa, a gente trocou muitas varas. Eu só estava com alguns blocos de colchão que a gente tinha que montar e desmontar, lá em Campinas era assim. Então acho que dá para começar, mas Uhum. lógico, para você depois chegar num alto nível, pensar em ir para mundial, Olimpíada ou Jogos Pan-Americanos, aí sim precisa de mais recursos, conhecimento. Mas para começar, não tenha frescura. Vai lá, comece com o que você tem. E aí sim, aos poucos você vai conquistando. Dá para ir conquistar. E você começou aqui em São Paulo, né? Eu comecei em Campinas. Eu Uhum. fiquei 2 anos treinando em Campinas. Eu vinha fazer alguns treinos em São Paulo, nas férias da escola. E depois eu Você mudei treinou no para São Paulo. Ibirapuera, em Treinei São no Paulo. Ibirapuera, ali no Constâncio. Hoje estão reformando, né, a pista, muito legal, porque vai voltar a ser aquele centro, né, do atletismo, Foi que tombado, não foi? Como foi patrimônio, foi assim? tombado, mas o ginásio acho que não pode mexer, mas a pista de atletismo eles estão mexendo bastante, mudaram um pouco toda a estrutura ali interna, mas eu acho que o mais legal é porque no centro de São Paulo a gente vai ter uma pista para competições, para treinos, onde Que sempre foi referência, né? onde vieram grandes atletas. A gente estava falando de Serguei Búbica saltou lá no Ibirapuera, num GP, tem ainda, né, os GPs internacionais, mas antigamente vinham muitos atletas bons competirem. Agora não tem tantos, mas quem sabe com
essa pista boa, num Só alto tem o Centro nível Olímpico ali. agora, né? Tem o Centro Olímpico e tem privadas, né? É. Mas não, a gente não tem muitos lugares assim. E é um outro lugar para os jovens, para as crianças estarem fazendo atletismo também, é mais um lugar. Então é importante a gente ter vários núcleos para mais pessoas estarem fazendo. O Centro Olímpico é muito legal, mas não tem vaga para todo mundo. Tem um teste super difícil para entrar no Centro Olímpico, A não é fácil. peneira, né? Tem a peneira. Então, se a gente tiver mais um local, então dá para distribuir melhor, né, essas crianças que querem fazer. É verdade, né? Quanto mais espaços, né? Mais centros especializados, melhor. Fabiana, vamos agora para o Investe em Mim. Nesse quadro a gente fala das empresas parceiras aí do esporte, os patrocinadores. No caso, você tem um instituto, né? O InSport. Fala um pouquinho do teu instituto para a gente. O InSport, ele não é um instituto para base, para fazer as pessoas crescerem, e sim para as pessoas irem lá e treinar para atleta profissional. Pode ser para tudo, profissional, amador, ou quem quer ter só qualidade de vida. Então, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com postura, prevenção e técnica de corrida. Então, Uhum. hoje em dia tem muita gente correndo, em- e eu comecei a ver essa falha que tinha das pessoas correrem de uma forma errada, não Sem fazer o técnica, né? fortalecimento, não fortalecer. Então, eu peguei esse nicho e comecei a trabalhar lá dentro do InSport. Nós somos em 4 sócios lá, eram pessoas que cuidavam de mim no atletismo, meu fisioterapeuta, meu médico, meu treinador. Nós abrimos o InSport e a gente trabalha lá, a gente tenta ter uma certa sincronia lá dentro da física. Quando está se recuperando da física, já passa para o treinamento, faz uma transição. Então, a gente conversa bem assim lá dentro. E aí, o ano passado, eu criei o método Mura de técnica de corrida, o online. Então, eu ficava pensando, eu consigo ajudar as pessoas de São Paulo com a técnica de corrida, com fortalecimento, mas quem é de fora de São Paulo não tem essa oportunidade. Então, eu criei o método Murer online, tá lá no meu Instagram, @FabianaMurer. Se você entrar lá, eu dou várias dicas de técnica de corrida, fortalecimento, e tem o curso também para quem quer melhorar. Eu vou fazendo a aula junto, explicando da mecânica da corrida, a importância de cada exercício, como fazer, a coordenação. Então, hoje em dia eu consigo ajudar pessoas, não só do Brasil, mas tem pessoas de fora do Brasil também que adquirem, que começam a fazer o método Mura para melhorar a corrida, para evitar lesões. Tem aquele negócio de: eu quero baixar meu pace", né, Ganhar tem muito performance, disso, a né? performance. Por mais que seja amador, sempre tem aquela vontade de melhorar, ou ganhar de Sim, algum colega, ou você se superar, né. Acho que claro. isso é legal, é a motivação. Você tem que ter uma motivação para você poder treinar, para você poder evoluir, para você ter esse prazer de estar fazendo o esporte ou o que você gosta de fazer. Então, acho que é interessante você ter a motivação e, às vezes, só melhorar a técnica ou baixar o pace ou se sentir melhor, né? Você se sente mais Motiva, né? forte, se sente mais forte, mais bem preparado. Então, é isso que eu quis trazer para as pessoas. Preparar essas pessoas para elas atingirem o objetivo delas. Legal. Me fala um pouquinho de como era a tua alimentação, tua preparação física, tua preparação técnica no salto com vara. Eu sei que você treinava muito corrida, principalmente velocidade, né? Sim. Mas como é que era a parte de resistência, a parte de pliometria, musculação você fazia? Porque a gente que está de fora da modalidade não tem ideia como é que treina um saltador com vara, né? Todo mundo acha que o saltador com vara salta todo dia, É, né? a gente Não pensa dá, isso. não dá para saltar todo dia. Eu saltava 2 vezes por semana, porque o desgaste é grande, a velocidade que tem que colocar lá, técnica, às vezes a cabeça ficava cansada, eu parava o treino porque eu não aguentava mais pensar na Nossa, técnica, em cada detalhe. E eu nunca fui uma atleta, assim, de fazer muitos saltos no treino, porque, assim, acabava a minha força, a minha velocidade, eu não conseguia saltar muito. é muito desgastante, né? Eu assim, tem atletas que fazem mais saltos, que nem a Juliana Campos, que foi para a Olimpíada, foi finalista do mundial, né, em 2025. Ela consegue fazer bastante saltos, eu não conseguia. Então, assim, é característica de cada um também. Eu tentava, me focar mais na qualidade, não na quantidade. Uhum. E o salto com vara, assim, o treino é bem complexo, porque eu treino velocidade, Uhum. mas tem um pouquinho ali das corridas mais longas no período quando a gente volta das férias para entrar em forma novamente. Então eu corria de 30 a 40 minutos
Cheguei a fazer tiro de 1000 ali há alguns anos, tinha que Nossa fazer uns Senhora. tiros de 1000 no início ali da base, né, que a gente chama, que é logo quando volta das férias para preparar para as competições. Hã, eu treinava outras provas do atletismo, como o salto em distância, porque a decolagem é parecida, o salto em distância é mais para frente, o salto com Uhum. vara é um pouquinho mais vertical, mas é similar, então eu treinava salto em distância, treinava barreira, porque quem faz barreira tem uma corrida melhor, a corrida é uma corrida mais circular. Uhum. Então eu treinava barreira para melhorar a corrida, e não consegui fugir da ginástica artística que eu comecei, treinava ginástica também uma vez por semana, e fazia musculação 2 vezes por semana e tinha umas outras coisas de força, mais ginástica, usava muito a corda, pendurar na corda, fazer a reversão, né, ficar de ponta cabeça na corda. Nossa Senhora. Então assim, é um treino bem geralzão, engloba, assim, muitas coisas. E é engraçado, assim, a gente não usa que nem não é uma aca a gente não o atletismo, assim, não usa uma academia normal, que você vai, senta no aparelho e faz ali mesa extensora, mesa flexora, não. É Mas muito peso livre, mais né? peso livre, e eu acho que isso é muito mais funcional, né, muito mais o que o atleta precisa, trabalhar o corpo inteiro, porque você vai fazer um agachamento, você tem que estar com o abdômen firme, não é só para a perna, né, o Uhum. abdômen tem que estar firme, você vai fazer levantamento olímpico, trabalha o corpo inteiro, tem a explosão. Então a gente trabalha muito peso livre e e aí as quantidades também depende do período que a gente tá, mas chegando perto de competição, os treinos começam a diminuir, porque o atleta tá mais descansado para chegar bem nas competições. Então o treino vai mudando ali, é uma preparação até que longa, assim, uns 3 meses de preparação de base para entrar nas competições. Uhum. E eu fazia 2 periodizações, uma para a temporada em pista coberta, que é entre janeiro e março, e outra para a temporada em pista aberta, que é entre maio até setembro, mais ou menos. Tem Então, muita diferença? ah, o treinamento para o indoor, né, para essa temporada em pista coberta, ela dá sustentação para a temporada em pista aberta, porque a preparação é um pouco menor. Uhum. Para a pista coberta é praticamente a mesma coisa, tem uma coisa boa, que não tem vento, não tem chuva, é climatizado, então é só levantar a vara e sair Salta. correndo e saltar. Já em pista aberta, tem os problemas de ter um vento contra, de ter chuva, de estar frio, mas ao mesmo tempo tem uma coisa boa que seria o vento a favor. Se o vento está nas costas, o atleta está mais veloz, então ele ganha velocidade na hora de saltar. Eu preferia saltar em lugar aberto, eu É mesmo. achava mais gostoso. É legal de ter o público mais perto na temporada em pista coberta, porque normalmente as provas são mais separadas, não tem mundial não, mundial tem todas as provas, mas quando são alguns meetings, aí eles colocam ou só salto com vara, ou salto com vara, distância, e uma corrida, eles vão variando e o público fica mais perto. Isso é legal. Então tem uma certa diferença, mas para saltar não muda muito não, é só em relação ao vento mesmo que eu acho que faz a grande diferença. Entendi. E a E tua alimentação era muito restritiva? aí eu falo assim: "A gente tem que se alimentar bem, Porque não pode ganhar seguir". peso, né? Então, porque interfere na flexibilidade da vara o peso. Não. Então tem que manter ali o peso. Mas eu falo assim que a gente não tem que ser muito radical, a gente tem que viver um pouquinho, né. Então de vez em quando comer uma pizza, comer um pouquinho de chocolate, não tem problema. Não é assim, eu não via problema. Mas eu tentava seguir o máximo possível ali a minha Nutricionista. nutricionista, para me alimentar bem, e isso faz parte da minha vida até hoje. Eu não consegui sair muito É do que isso eu que eu ia te comia perguntar, você antigamente. sempre se manteve em boa forma, né? Até agora que você não compete mais, você nunca teve facilidade para ganhar peso, né? Eu engordei um pouquinho na época da adolescência, acho que aquele boom de hormônios, o corpo Uns tentando 300 gramas, entender. né? Não, Você não, eu engordou. engordei um pouquinho mais. E quando eu engravidei, tá? Ai, quero beber. Pois é, mesmo depois da maternidade, você continua e fala, dá para voltar a competir, poxa. Ai, será? Não, acho que só de pensar já dói minhas costas, meu tornozelo, meu É ombro, muita acho que não dá, lesão, não. né? É assim, eu falo assim, que eu tive sorte na minha carreira, porque sorte não, né, eu treinei bem, porque a gente fazia um treinamento pensando em fortalecer, o tendão, a articulação, preparar a musculatura para evitar lesões, Sim. porque um atleta machucado é muito chato, né, o atleta Que se é inevitável, machucar, né? No alto acontece, rendimento, né? Todo acontece. mundo se lesiona. Mas você tenta minimizar isso com Uhum. essa preparação. Quanto melhor a preparação, quanto mais bem pensado. E eu acho que é uma coisa que falta para os atletas, ele também, para os atletas, e talvez para os treinadores também, ouvir o próprio corpo. Uhum. Porque eu também tinha um momento, assim, acho que ser fisioterapeuta me ajudou também a conseguir entender um pouco melhor meu corpo. Mas quando eu sentia que eu estava ali chegando no meu limite, que eu ia me machucar, eu falava pro meu treinador: acho que
melhor parar, melhor não terminar o treino hoje do que eu perder depois uma semana, um mês. E aí, lógico, no começo ele não entendia, mas depois ele foi entendendo, conforme eu fui ficando mais velha, a gente foi mudando também um pouco a minha dinâmica de treino. Eu comecei a focar mais na qualidade, não tanto na quantidade, mas no começo tinha que treinar 5, 6 horas por dia, repetir várias vezes exercícios, não sei quantas corridas com barreira, eh, musculação, então eu tinha que fazer. Eu fazia, assim, barreira eu lembro que, nossa, a gente fazia 2 vezes por semana, E o que você velocidade mais 2 vezes por gostava no semana. treino? Ai, Parte de velocidade, eu de gostava muito de pliometria. saltar, lógico, mas eu gostava muito de fazer barreira. Barreira? Barreira, Nossa. assim, corrida com barreira. Salto na barreira, a parte da pliometria não era muito boa não, porque eu não sou muito dinâmica, muito veloz. Mas a parte da técnica, que corrida com barreira é técnica, né, você tem Sim. que ter a técnica de passar a barreira. Esse eu gostava. É Até alta barreira, né? O feminino é um pouquinho mais baixa, é um né? pouco mais baixo, é 80, acho que é 86, né, a feminina. É 74 é a 400 metros com barreiras feminina, e aí 86 é no segundo furo. Não é muito alto, dá pra Uhum. fazer, mas a masculina é alta, é É. 1,07 m, aí é alta. Puxa, né? Mas uma coisa que eu sinto, assim, que eu até gostaria de ter competido uma corrida com barreira, só pra ver como eu iria, assim. 110 com É barreira. uma coisa que eu gostava, assim, de fazer. A tua técnica de corrida era muito boa, né? Era o teu diferencial? Era. Eu É. tinha uma boa técnica de corrida e eu conseguia transferir essa corrida para a vara. E uma coisa importante no salto com vara é que é uma corrida progressiva e você não chega no seu 100% de velocidade, porque senão você não consegue fazer a jogada da vara. Tem que chegar veloz, mas não como no salto em distância. Salto em distância, os atletas chegam muito mais velozes do que no salto com vara. Mas, assim, fora da pista de salto, na corrida de velocidade, eu não era muito veloz. Mas com vara, eu era uma das mais velozes do circuito. Então, eu conseguia usar a técnica da corrida, a técnica da vara, de abaixar a vara, não perder velocidade no final da corrida, e sim ganhar velocidade para conseguir ter mais energia na vara, para que ela envergasse e me jogasse alto, né? O mais alto Explicado o possível. segredo de Fabiana Moura, né? Então, muita técnica aí, como eu falei, agora eu uso essa técnica aí para ajudar as pessoas, né. A Legal. técnica de corrida de velocidade, corrida de fundo, elas não são diferentes, muda um pouquinho alguns parâmetros, por exemplo, na corrida de velocidade, você vai tocar mais ali no médio pé, ponta do pé. Aham. Na corrida de longa distância, mais o pé todo, mas sempre pensando em rolar o pé no chão. Mesmo o Usain Bolt, ele não chegava na ponta do pé brecando, ele chegava na ponta do pé para É passar muito para rápido, né, frente. É esse muito contato, rápido. né? E você não pode brecar, você tem que se impulsionar para frente. A altura do joelho muda também. Tá mais veloz, o joelho sobe mais. Tá mais lento, o joelho é um pouco mais baixo. Mas a mecânica é a mesma. Então eu falei, bom, eu consigo ajudar as pessoas que eu vejo, assim, eu passo no parque, às vezes estou indo trabalhar lá no esporte, as pessoas indo fazer o seu treininho de corrida, e eu vejo muita gente correndo errado, brecando, eu falo: "Nossa, essa pessoa vai se Mas até o calçado machucar". inadequado, né? O pessoal não avalia a Também, pisada. também, é. E aí eu falo: "Não, eu preciso ajudar essas pessoas", e eu fico muito contente de conseguir ajudar e de ter esse retorno das pessoas, as pessoas falam: "Nossa, fiz um pouquinho do que você falou e já estou sentindo uma diferença. Ai, passou minha dor", E então é muda muito mesmo, legal. né? Correr com Muda, técnica muda. é outra história, né? Às vezes só você dar uma pequena direção já muda. É verdade. Fabiana, vamos para as Olimpíadas agora. Vamos para Pequim 2008. O que aconteceu naquela final olímpica? Sumiram com tuas varas. Foi duro aquele dia, viu. 2008 em Pequim foi minha primeira Olimpíada, eu era a terceira melhor do ranking mundial, então eu cheguei lá na Olimpíada, assim, Você era super uma das favoritas, contente, né? como uma das favoritas, e assim, falou: "Olimpíada, ai, vai ser tudo super organizado, tudo vai funcionar". E as varas, elas são grandes, né, 4,60 m a feminina, 5,20 m a masculina, não é qualquer transporte que leva. Então a gente chega nessas grandes competições, tem um carro para pegar as varas e levar para a pista, ou de competição, ou para o hotel, aí eles determinam. E lá em Pequim, normalmente na Olimpíada, vai para a pista de aquecimento, porque é lá que a gente ia fazer os treinos. Uhum. E aí, quando a gente entrega as varas, eles contam quantas varas tem dentro, e a gente carrega as varas dentro de um tubo para elas ficarem protegidas. E lá em Pequim eu tinha acho que 9 varas, porque eu levei as varas para uma corrida mais curta, para treino, porque você chega lá, fuso horário, adaptar, então você tem que ir aos poucos, ir treinando e evoluindo. Então precisaria de varas mais fracas, né, mais flexíveis, Quanto mais opções, melhor, né? melhor, né. E aí chegou lá na competição,
Na qualificação, eles colocaram o meu tubo na pista, eu usei, fiz o salto, qualifiquei, e eles falaram, quem classificou para a final, separa o tubo aqui para ir para a final. Separei meu tubo, voltei para a vila, descansei lá, 2 dias depois foi a final. Só que aí, na final, eles resolveram tirar as varas de dentro do tubo e colocar num carrinho que eles tinham feito, que tinha vários casulos. Como meu tubo era grande, ele não cabia direto nesse casulo, então eles tiraram as varas e colocaram lá. E aí, isso eu vou descobrir depois, é lógico. Uma das varas se misturou com a vara das, deve ter rolado, e aí se misturou com a vara das meninas que não tinham classificado para a final. E voltou para a vila, Nossa. para o depósito da vila, que é onde a gente Meu tinha que Deus. retirar depois da prova. E foi um azar, porque poderia ter sido uma vara de treino, uma vara do final da competição, que talvez eu nem usasse, mas foi minha segunda vara da competição. E aí, a hora, eu fiz o primeiro salto, tranquilo, a hora que eu fui trocar de vara, não achava a minha vara. Nossa. Aí eu falava Perdeu a assim, concentração. não, aí tinha um chinês sentado do lado das varas, eu falava, olha, você esqueceu uma das minhas varas no depósito do estádio, vai lá buscar, pede pra alguém ir lá buscar. Não, tem que estar todas aqui. Eu falei, tem que estar, mas não tá. Olha, quantas. Aí ele tinha anotado, ó, você tem 9 varas. Eu falei, então, aqui só tem 8. Não, você não deixou em algum lugar? Alguém não pegou? E foi que ficou aquela discussão. Aí eu falava, mas vai no depósito e vê se tá lá. Meu treinador saiu correndo da arquibancada, foi até o depósito, olhou dentro do tubo de todas as meninas lá, não tinha nada. Ele voltou e falou, tem que estar aí na pista. E é uma das cenas que as pessoas lembram muito, né? Eu puxando as varas, Sim, você procurando ficou as varas, brava. assim, no meio de todas as varas, não achei. E aí eu falei, bom, preciso voltar para a prova, me concentrar novamente, me adaptar e vou ver se dá certo. Aí eu peguei uma vara que não era ideal para aquela altura que eu tinha que saltar. É uma vara que eu usei para fazer minha melhor marca, que era 4,80. Eu ia saltar acho que 4,60, alguma coisa assim. Então era uma vara muito mais dura do que eu precisaria. Eu falei, bom, acho que dá. Mas, pela falta, acho que de concentração, por ter Você ficou bem desviado a nervosa, né? energia, eu voltei a alguns erros que eu tinha que ter uma concentração maior lá na hora de saltar para acertar o salto, e acabou não dando certo. Eu ia muito alto, só que eu caí em cima da barra, não conseguia passar. E aí saí de lá super chateada, né, frustrada. Falei, pô, eles me tiraram a oportunidade de disputar uma medalha. Eu não sei se eu ganharia ou não, mas eu senti isso. Mas não foi um boicote Não propriamente, foi, né? foi um erro deles. Foi um erro da Porque organização, depois que né? acabou a competição, eu saí de lá, né, dei a entrevista, falei que nunca mais voltaria pra China. Aí saí, lógico que eu não conseguia dormir quando eu cheguei na vila, saí andando pela vila, encontrei meu treinador, e a gente pensando, o que que aconteceu com essa vara? Onde ela foi parar? Mas é o Brasil inteiro queria saber cadê E a vara da aí, Fabiana. então, aí a gente passou pelo depósito da vila, tinha um chinês com a vara na mão tirando foto. Tinha uma janelinha assim, aí eu falei, minha vara. Aí meu técnico já entrou lá gritando, o que que você tá fazendo aqui com essa vara? Ele, calma, só me pediram para tirar foto. Aí que a gente foi entender que a vara tinha que voltado para lá. E provavelmente Nossa, foi na hora dessa troca ali que deu esse problema. Mas você acha que eu voltei para a China ou não? voltou. Voltei, é lógico, né? Tinha um mundial lá depois em 2015, eu falei, vou ter que voltar. E voltei assim, tranquila, sabendo que era uma boa pista, que eu podia fazer um bom resultado e sair de lá com a medalha de prata no mundial. Então foi bom ter voltado, mas 2008 foi muito difícil. Foi Assim, traumática, né? e superar tudo isso, né? É difícil. O Falar, Brasil já nossa. contava com sua medalha. Você era uma das favoritas E da. tinha aquele negócio da primeira mulher no individual a ganhar uma medalha. Então foi assim muito difícil. Eu chorei muito no avião na volta. E assim, o que me ajudou muito a ir pra frente foram as pessoas. Quando eu cheguei aqui, todo mundo vinha me abraçar, Não falar tinha que o que torceu fazer, por né? mim. Pedir alguma intercessão do COI, Então, enfim. a gente pediu para cancelar, porque o Uhum. Brasil pode entrar com recurso. A gente entrou com recurso para cancelar a prova, mas imagina uma prova com recorde mundial da Helena Zimbaeva. Não tinha como. A brasileira pedindo, não tinha, não aceitaram Difícil. e ficou por isso mesmo. Legal. Vamos pro Toca o Hino agora? Nesse quadro a gente homenageia uma lenda do esporte. Quem é essa pessoa para você? Hum, a lenda do esporte. Um ídolo. Olha, eu admiro muito, assim, o Sergei Bubka, a gente fala do Sergei Bubka, né, assim, o que ele como ele construiu a carreira dele. Eu treinei onde ele treinava, em Donetsk, na Ucrânia. Hoje, a cidade nem existe, né, onde realmente está acontecendo a guerra ali. Ele começou com 10 anos ali no atletismo, frio, condições ruins. Eu fui treinar em 2011
8 lá na Ucrânia, em Donetsk, e a pista era super ruim. Nossa. E eu fiquei pensando como era na época dele, né? Então, acho que o que ele conseguiu se superar como atleta, como condições de vida, né? Então, uma pessoa que eu admiro bastante ele como atleta, o que ele conquistou, saindo de onde ele saiu. Mas assim, no Brasil também a gente não tem. Hoje até tem, né? Melhores condições, mas lá Não, atrás também era a também era mesma coisa. difícil, Era né? difícil também, era difícil. E, assim, eu vejo assim que até hoje, né? Tem lugares que são ruins. Outro dia veio um menino do Piauí, que ele meio que viralizou no Instagram, fazendo salto com vara. E aí trouxeram ele para São Paulo para ele ter essa experiência, ver como que é competir numa pista sintética. E ele treinava no terrão. Nossa, que Então, raçudo. é coisa não é tipo de alguns anos atrás. Hoje É em dia, recente, né? sim, o Brasil é muito grande, né? Então, tem locais, assim, que não tem condições. A gente vê assim, a gente tá aqui no Sudeste, Sul, até o Nordeste tem um pouquinho melhor, assim, condição Desenvolvimento, né? alguns lugares, mas outros é bem complicado. A Olimpíada no Brasil foi legal porque eles construíram pista em todos os estados, pista sintética em todos os estados do Brasil, foi legal para dar essa condição, mas, como eu falei, né, os estados são grandes, o Brasil é grande, então a gente teria que ter mais pistas para ter mais jovens, mais crianças fazendo. A gente tem muitos talentos no Brasil. Então, a gente poderia ter muito mais atletas, mais medalhas, se a gente tivesse esse investimento, esse cuidado, o esporte na escola, É ser verdade. incentivado no Às esporte vezes na as crianças escola. nem sabem que tem talento pro esporte, né? Não, porque não teve oportunidade de fazer. E aí, o professor de educação física da escola detectar esse talento e aí sim indicar um local para essa criança fazer, né? Não só atletismo, mas qualquer esporte. Então, Sim, isso é muito legal. é a modalidade, né? Seria A muito criança que legal. cresce muito, fica fácil jogar vôlei, basquete, aqueles que têm mais flexibilidade, né? Na ginástica, os que têm mais resistência ou velocidade. O atletismo, acho que cabe todo mundo, Cabe, né? Tem nossa, prova para todos os tem para gostos, todo mundo. tamanhos, Se é alto, vai para o tipos, salto em altura. Se é tudo. mais forte, vai para o arremesso do peso, lançamento de disco. Tem o decathlon, tem Não, e epitáculo olha para as só que mulheres. engraçado. Aí quem começava no atletismo antigamente, ai, não deu para nada, não é bom nem na velocidade, nem no salto em distância, nem no salto em altura. Ia fazer ou salto com vara ou marcha. É mesmo? E foram provas que se desenvolveram muito no Brasil. A gente Sim, teve medalhas no salto com vara em Mundial, Olimpíada, com o Thiago Braz também. E a marcha agora com o fazendo Caio, super, né? super resultados com o Caio. E o trabalho que eles têm, né, lá em Brasília, toda a equipe lá do Mas Caio, ele a sofreu Janete, também, né? A sofreu questão da muito. discriminação, né? Então, mas eram provas que O país ninguém do olhava. futebol, o cara fazer marcha, É. enfim. Mas ele provou, né? Não, O que talento supera tudo, né? sim, não, ele talento, os pais também que Família, né? foram lá, a família dando suporte, querendo muito. Eu vejo assim, tem que querer muito para você conseguir conquistar. E não é só o atleta, o treinador também tem que estar querendo muito desenvolver, Sintonia, né? porque o esporte é isso, né? É É você ir time, né? lá e abrir mão de várias coisas, né? Você tem que abrir mão De tudo, né? de tudo, porque assim, eu ficava 5 meses do ano fora, Meu Deus. competindo. Então, não é fácil estar longe da família, você perder casamentos de amigos, Festas, batizados, você perde várias coisas. Mas assim, eu não me arrependo de nada, porque é onde eu queria estar. Eu queria estar lá fora, realizada, competindo. né? Ganhou tudo Então, também, né? então é assim, você tem que querer muito, porque realmente tem sacrifício, tem coisas que você tem que abrir mão. Fala um pouquinho das conquistas nos mundiais, né? Você foi bicampeã mundial, né? Isso, a minha primeira medalha de mundial foi em 2008, que foi a medalha de bronze, no campeonato em pista coberta. E aí depois veio de novo em pista coberta em 2010, aí eu fui medalha de ouro, que foi assim, foi um período que até tinha Onde foi mesmo? foi em Doha, no Doha. Catar. E foi um período que eu falei assim pro meu treinador: "Nossa, mas por que que eu treino, compito, mas vou ser sempre segunda", porque eu competia na era da Yelena Zimbaeva, recordista Nossa. mundial. Falei: "Ela vai ser sempre primeira e eu vou ser segunda, no máximo segunda". Ele: "Calma, treina, se prepara. Tem dia que ela vai estar mal. Todo mundo tem seus dias Sim. ruins". E em 2010 ela teve o dia ruim dela e ele falou assim, quando ela ficou já saiu fora da competição e a competição continuou rolando, ele falou: "Agora o que Agora importa é o ouro. é tua Vamos pro chance, né? ouro". Aproveita. Mas tinha uma outra russa que não era fácil não, que tinha sido recordista mundial antes da Izimbaeva, que é a Vocês Feofanova. se tornaram amigas, né? Sim, sim, a gente ficava no mesmo centro de treinamento da Itália. Então a gente acabava
almoçando juntas, ia Vocês não tinham muita viajar. rivalidade, né? Não, a rivalidade, Vocês se sim, que eu respeitavam? vejo Sim. era dentro da pista. Fora, assim, eu era amiga de todas as meninas. A gente se ajudava, tava tudo na mesma situação, né? Sim. Todo mundo fora de casa, então a gente trocava bastante, assim, é legal, é legal. Você faz amizades também. E a medalha de ouro do Thiago Braz nas Olimpíadas do Rio, como é que foi para quem pratica a modalidade? Foi um sonho, né? Foi, não, muito legal, né, viu? Porque o Thiago, ele teve medalha de prata nos Jogos Olímpicos da Juventude, teve medalha de ouro no Mundial Sub-20, que foi 2010, que foi o ano que eu fui campeã mundial em pista Vivendo uma coberta. crescente, né? Aí eu tive medalha de ouro em 2011, que foi a primeira medalha de ouro do Brasil em campeonatos mundiais em pista aberta. Agora a gente tem do Caio e do Alisson, a gente já teve em 2016. E aí depois veio o Thiago, né, 2016, com essa medalha de ouro na Olimpíada. E era um atleta novo, que tinha tido medalha nas categorias de base, mas no adulto ele estava começando. E assim, quando o atleta está se desenvolvendo, às vezes acontece esses saltos grandes, assim, de resultado. Ele não era favorito, então acho que ele não tinha tinha a pressão de estar competindo no Brasil, tinha aquela vontade que ele queria de ganhar, mas ao mesmo tempo, ninguém esperava muito dele, porque é um atleta novo, que estava começando, que estava vindo ali, né, no adulto. E aí foi muito legal, né? Foi lá, ganhou medalha de ouro Foi uma briga feia, né? Com o Foi, francês lá, que foi. comemorou antes do salto dele, né? Foi, e o francês era recordista mundial, né? Na época. Então, quando o francês saltou, bateu o recorde da Olimpíada, ele falou: ganhei. Só que o esporte não é bem assim, né? Você tem que esperar ver o que o outro vai fazer. Calma, não E o terminou, Thiago né? estava tranquilo, determinado, e foi lá e Era o mesmo saltou. treinador de vocês? Ou não? Era, ele treinava Porque ele com... consulta o treinador, né? E agora, o Sim. que eu faço? Vai É. pra quebra do recorde. Então, porque é importante essa conversa com o treinador para ajeitar alguns detalhes no salto também e a dinâmica da prova. Porque você tem que ter uma certa estratégia. Ele passou, o Lavillenie passou, o francês. Não adiantava nada o Thiago fazer o salto naquela altura que ele continuaria em segundo. Então, vai para cima, tenta, arrisca. Não tinha mais nada a perder, só a ganhar. Então, ele arriscou e deu Conseguiu. certo, foi muito legal. Foi incrível, né? E assim, o que me causou muita estranheza nas Olimpíadas do Rio é que o público não tem muita cultura do atletismo, né? O pessoal vaiava os atletas, isso aí era tão chato, né? O francês foi muito vaiado. Foi, aí ele entrou na provocação que foi pior ainda, né? Foi. Mas o Brasil, é o que eu falo, assim, o brasileiro, ele não tem essa experiência de fazer Não outros esportes, né? São poucos esportes. Você vai fazer um futebol, um vôlei, Acho que é a talvez mesma ali... torcida do futebol para... Aí o handball, que é legal, né? Que tem muito na escola, mas depois no alto nível não desenvolve aqui. Então, são poucas oportunidades. Provas individuais, é muito difícil você fazer, né? Você ter essa oportunidade de fazer. E o atletismo, muito menos. Então, as pessoas acabam não entendendo muito como é a dinâmica, a dificuldade Os que atletas é. pediam apoio nas palmas, vai, gente, me ajuda aqui. E o brasileiro batia a palma, vaiava o atleta das outras Então, aí nacionalidades. acho que isso o torcedor não dá tanto valor para a dificuldade que é e para o que o atleta conquistou, né? O que ele já conquistou. Falou, pô, um recorde mundial. Eu sou amiga do Lavillenie, do francês. E ele falou assim: nossa, eu nunca esperei ser vaiado, pô, um recorde mundial. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu também nunca vi uma coisa dessa. Mas aqui a gente tem muito essa torcida de futebol, né? E assim, brasileiro é muito empolgado. Eu até entendo. Tinha um brasileiro. Vou torcer pro brasileiro, é lógico. Mas o vaiar é chato, é feio, não é legal. Vai em instância nenhuma, é muito não. sofrimento, é muito sacrifício. Você não torce, simplesmente não torce, mas não vai atrapalhar, não vai vaiar, acho que é chato. Mas aí apoia aí o Thiago, né? Que foi legal, assim. Sensacional. Uhum. Vamos agora para a aposta de ouro, Fabiana. Los Angeles 2028. A medalha de ouro no salto com vara feminino e masculino vai para quem? Bom, masculino, acho que não vai ter jeito, vai ser do Mondo Duplantis, do sueco. O feminino tá mais aberto ali, tem uma brasileira despontando, né? Tem a Juliana, ela competiu bem na qualificação do Mundial, depois ela chegou no Mundial na final, e não foi tão bem, mas eu até conversei com ela falou, nossa, eu tava... ela falou, faltava energia para mim, acho que de estar na final ela já estava contente e faltou energia para ela colocar ali na hora do salto. Então, um atleta que está crescendo, que é experiente, começando a ganhar, experiente não, né? Mas começando a ganhar experiência,
Mas medalha ainda eu acho que ela tem É que difícil, batalhar né? mais um pouquinho ali. Mas nada é impossível, Sim, né? se chegar Estando na lá, final, qualquer coisa pode acontecer. Mas eu acho que fica mais ali com a norte-americana que ganhou o Mundial esse ano, a Kate Moon. Tem uma australiana também boa. Então, assim, o pessoal ainda não tem uma nova geração. A os Juliana mais tá na experientes, né? metade ali, mas as mais experientes ainda são elas que vão dominar ali Los Angeles nas duas, no feminino e masculino ali. São esses. Legal. Vamos agora para o último quadro do nosso programa, que é o momento histórico. O que mais te marcou na tua carreira? O que mais te emociona quando você lembra? Bom, tem assim um momento que eu acho que foi eh, quando a chave virou ali, quando eu subi um degrau a mais na minha carreira, que foi quando eu bati o recorde sul-americano. Era de uma argentina, e aí eu queria bater aquele recorde que era 4:42. E aí tiveram alguns GPs no Brasil, e eu tentei um, não consegui, no segundo não consegui, aí no terceiro era o mais importante, que era o GP internacional, o maior que tinha. E foi em Belém, estádio lotado. E aí eu fui lá e bati o recorde sul-americano, fiz 4:45, 4:50 e tinha Uau. uma norte-americana competindo comigo e ela estava na minha frente. E aí eu pensei, pô, eu vou bater o recorde e não vou ganhar a competição, eu tenho que ganhar. E eu fui lá e soltei 4:55, Uau. ganhei dessa americana, estádio assim, nossa, torcendo aquele sol, né, de Belém, meio-dia. Mas eu consegui, sabe, estava super concentrada, querendo muito. E essa marca de 4:55 me abriu as portas para ir competir na Europa, entrar nas grandes competições, competir com as meninas que eu via só o nome ali na internet. Então, foi um momento, assim, um diferencial, foi um degrau que eu subi ali na minha carreira e que me abriu as portas para o mundo. Mas lógico, um momento marcante ali, a medalha de ouro do mundial é uma coisa, assim, que Qual eu não delas? A esqueço. primeira, a A segunda? segunda, a Foram duas? segunda. Porque a segunda, acho que eu não. A primeira eu até achava que era possível. A segunda eu não esperava muito. Foi um ano difícil. Eu entrei em overtraining, aí tive que parar um período de saltar, porque eu não conseguia pensar em saltar, só chorava no treino. Então eu passei por dificuldades ali. Mas aí, em 2011, ali no Mundial, eu ganhei a medalha. E a primeira medalha de ouro do Brasil também foi um momento, assim, bem marcante. Então, são duas coisas, assim. Esse momento da medalha de ouro, né, que foi primeira do Brasil, e um momento que me abriu as portas, que foi esse Um recorde divisor de águas, sul-americano. né? Então são 2 momentos, assim, que me marcaram muito. Que te inseriu no alto nível aí do salto com vara mundial, né? Sim. E a russa lá, você admirava ela? Você se espelhava nela? Como é que era lidar com... Porque ela também foi um fenômeno do salto com vara, né? Sim, não, eu queria A conhecê-la, Zibaeva, né, né? eu lembro, eu fui para o mundial em 2005, foi meu primeiro mundial, e aí eu queria tirar foto, tirei foto com ela, tudo, falei: "Nossa, e Helena Zimbaeva aqui". E aí 2006 ela passou a treinar com esse técnico que eu fazia intercâmbio, e eu comecei a encontrar com ela, eu falei: "Nossa, que legal, agora eu vou poder trocar Mas ela já figurinha te ali, né". reconhecia depois, né? Sim, sim, sabia porque o treinador falava: "Olha, eu tô ajudando essa daqui, você vai treinar comigo, mas eu vou continuar fazendo essas clínicas com esses atletas brasileiros", então ela sabia quem eu era. E foi muito interessante isso, porque tá ali convivendo com ela, porque eu comecei a ver que ela era uma pessoa normal, que ela também tinha sentimentos, que ela tinha seus dias ruins, que ela chorava e que ela se sentia cansada. Então eu falei: "Nossa, ela também sente as mesmas coisas que eu, Ela é né? normal, Ela é né? normal". Não é um mutante. E eu falei: "Bom, se ela conseguiu, eu também posso conseguir". Lógico, depende, lógico, do físico, depende de muitas coisas. Mas nessa questão de vê-la como pessoa, uma pessoa normal, eu falei: "Bom, eu também posso". Então isso foi uma motivação a mais ali, para eu buscar melhores resultados. Aí depois entra naquele negócio: "Nossa, você sempre segunda, né". Mas Acabou, tem né? hora que ela tá pior do que eu, então dá para ganhar também. Então foi muito interessante, eu fiz alguns treinos junto com ela. De salto ela treinava sozinha, mas eu ficava lá observando, vendo o salto dela, como que ela fazia, alguns treinos dela eu assistia, então, Você conversava percebeu algum muito. diferencial na técnica dela? Falou: "Opa, isso aqui eu vou levar pra mim". E ela era muito veloz, isso era um grande diferencial, e a parte do final do salto dela era muito bom. A parte da corrida e decolagem,
Não, acho que a minha era até um pouquinho melhor do que ela, mas essa parte de cima, ela era muito forte nos braços, então ela conseguia fazer essa parte de cima muito bem. Então eu até comecei a treinar mais força de braço, até todo dia no meu treino tinha que ter alguma coisa de força de braço, para pelo menos manter um pouquinho, ficar um pouquinho mais forte, para tentar ganhar um pouquinho mais de impulso no Musculação final do mesmo, né? salto. Você fazia? Musculação, eu fazia flexão de braço, aí tinha que fazer uma. Porque eu fazia musculação, fazia supino, a gente não fazia tríceps, a gente não fazia muito só para Uhum. músculo, né? A gente fazia muito para geral. Mas eu fazia barra, então eu colocava alguma outra coisa, assim, de ginástica, mais ginástica, para manter essa força no braço. Eu ficava fazendo a barra ficando de ponta cabeça, então sempre Nossa tinha alguma senhora. coisinha, assim, para dar essa fortalecida e alguma coisa similar ao salto, né, para eu conseguir usar essa força no salto. Não só fazer, tipo, um bíceps que não vai me ajudar muita coisa na hora do salto. Então era mais específico para conseguir saltar. Força de resistência mesmo, né? Para encerrar, nosso tempo deu uma encurtada, Fabiana. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira e como você superou ele? Foram as lesões? Você teve uma hérnia cervical, né, que te impediu? Tive uma hernia cervical um mês antes da Olimpíada do Meu Rio. Deus do E céu. assim, foi muito difícil, porque eu perdi a força do braço. Quando eu tinha que fazer força para manter a vara envergada, meu braço Nossa, então estava falhava e a vara comprimido o desenvergava. nervo. Tava comprimindo o nervo, sentia dor e não tinha força. Mas eu falei, vou tentar, eu vou para a Olimpíada, eu vou tentar. Quem sabe acontece um milagre ali, dá certo, mas não deu certo, eu não É tinha muito força limitante, né? suficiente. Mas assim, acho que o momento mais difícil para mim foi quando eu resolvi mudar minha técnica, que Você teve as que se pessoas readaptar, né? começaram e as pessoas falarem: "Nossa, Fabiana já era, tá na hora dela parar". Então esses comentários, né, das pessoas são muito difíceis Deprime, e né? e ainda Chateia. que nessa época não tinha rede social, né. Hoje em dia é ainda mais difícil. Eu peguei os 2 períodos sem rede social e com rede social, e na Olimpíada de Londres também, que eu fui mal ali por causa do vento, que atrapalhou não só eu, mas outras atletas também. Ali foi muito difícil, porque Que é assim, a perigoso, né, saltar com crítica. aquele vento que tá, né? Sim, porque eu não conseguia chegar no colchão. O pé tem que dar no lugar certinho. Se ele der muito para frente, muito para trás, vai mudar o salto. E se der muito atrás, você não consegue nem chegar no colchão. Meu Deus, que E perigo. teve uma atleta que tentou saltar, quebrou a mão. Nossa. Então as pessoas, assim, os brasileiros ficam sabendo do que aconteceu comigo, mas não com os outros atletas. Então, atletas mais leves, que tinham uma técnica parecida com a minha, elas tiveram mais dificuldade para saltar. Atletas mais pesadas, que corriam com mais peso no chão, elas conseguiram saltar com esse vento contra. E não era só um vento contra, mas o vento girava, né? Então você não conseguia acertar a vara que usar, foi super complicado. Mas a crítica das pessoas ali foi muito dura, nas redes sociais, né? Que aí você começa a ver muito mais gente falando, você escutando, lendo ali muito mais gente. Então foi um período, assim, difícil também de superar, mas me ajudou a crescer, a ser uma pessoa que: "Ah, não, tá bom, as pessoas estão criticando porque elas estavam torcendo". Lógico, tem os haters da vida lá que Uhum. vão criticar mesmo só pra encher o saco, e hoje em dia eu levo na boa isso. Eu acho que eu não vejo problema, se quer criticar, critica, faz parte, talvez possa até me ajudar a crescer, a ver as coisas de uma forma diferente, acrescenta alguma coisa para mim. E se não acrescenta, eu deixo de lado. Então a gente vai amadurecendo e vai aprendendo. Mas é uma dica aí para os jovens hoje em dia aí, para não se focar muito, não prestar muita atenção nisso, em críticas de redes sociais, para não te colocar isso para baixo, porque pode acabar com a carreira de um atleta. E focar nos resultados, né? Que foi o que Sim, você fez, que foi um perfeito cala-boca, né, para a crítica. é. Minha querida, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença. Eu queria te pedir agora tuas considerações finais para a gente encerrar o programa. Se você quiser deixar tuas redes sociais, fique à vontade. Bom, para quem faz esporte, quer começar a fazer esporte, escolha uma coisa que você goste de fazer e se esforce, se empenhe. Fazer esporte te deixa diferente, você se torna uma pessoa diferente, mesmo você não chegar no alto nível. Eu sou a pessoa que eu sou hoje graças ao esporte. Eu cresci e eu aprendo a lidar com a vida de uma forma diferente por causa do esporte. E se você corre, quiser umas dicas ali de corrida, já me segue lá no Instagram, é @Fabiana Moura. Eu dou várias dicas de corrida. E se quiser alguma coisa mais aprofundada também, pode adquirir lá o método Moura, para você ter essa longevidade na corrida, melhorar a mecânica, bater o seu recorde pessoal, né? Quem sabe
E obrigada aí pelo carinho de todos, por toda a minha carreira, que foi super importante para eu conquistar os resultados que eu tive. Teu instituto fica onde? Ele fica na Gabriel Monteiro da Silva, ali perto do Clube Pinheiros, do Hebraica, em São Paulo. E então eu tô lá, presencial, mas também tem o online que as pessoas de longe Tem podem Insta? fazer também. Fabiana Murer, meu Insta. E o InSport não tem Insta? O Insport é Instituto Esporte. Beleza. Pessoal, essa entrevista na íntegra a gente vai exibir no nosso YouTube e no Spotify. Os cortes a gente publica no Instagram e no TikTok. Ficamos por aqui e até o próximo episódio de Caminhos do Ouro, o videocast Quem Quer Vencer na Vida e nos Esportes.